Graças a Deus. Sente-se, por favor, e abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Diga comigo: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la, vai terminá-la, vai concluí-la. Amém? Olha que coisa, hein? Nós vamos ler várias referências e eu quero que você absorva, tome posse de cada uma delas. Em toda a história, Deus colocou, como falamos nas últimas semanas, a semente, a promessa, o desejo. Se Deus é aquele que opera tanto o querer como o efetuar ou realizar, e começando sempre pelo querer, quando Ele coloca um desejo, quando Ele coloca um sonho dentro de nós, quando Ele começa uma obra, quando Ele começa um processo, quando Ele começa um trabalho, quando Ele começa um projeto, Ele vai concluí-lo. Amém? Ele vai terminá-lo. Diga comigo: nada que Deus começa fica pelas metades. Tudo que Deus começa, Ele conclui. Amém? Agora, cabe a nós. Então vamos lá, vamos seguir a leitura, por favor. Vem para Lucas 2, nós vamos ler o 25. Lucas 2, se você precisar de auxílio, dá um sinal ao obreiro que ele vai te auxiliar rapidinho aí. Lucas 2, 25 a 35. Que diz assim, ó: versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Diga comigo, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo, diga comigo, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, olha que coisa linda, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver a Cristo, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, diga comigo, como prometeste, agora podes despedir-me em paz. Pode despedir em paz o teu servo,
pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Vou repetir os primeiros versículos só, por favor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito, diga comigo, que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazer o que requeria o costume da lei. Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, como Deus havia prometido através do Espírito Santo, como Deus havia falado a Simeão. Simeão foi feita uma promessa a ele, mesmo estando avançado em idade, que ele não morreria antes de ver o cumprimento da promessa. E Simeão, diga comigo, não morreu antes que se cumprisse a promessa que o Espírito Santo havia lhe feito. Diga comigo, eu não morrerei antes de ver o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Você tem que colocar isso no teu espírito. A promessa, ela é para ser alimentada. Não é para que nós recebamos uma promessa e nós desprezamos em função das dificuldades, em função das circunstâncias que vivemos. Promessa é para ser alimentada, 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 alimentada. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus colocou no nosso coração, Ele vai cumprir. Muitas vezes as situações, elas se levantam, os problemas, as dificuldades, ou pessoas se levantam para fazer com que nós esqueçamos ou abortamos aquela promessa. E isso não pode acontecer, porque quando nós retemos, quando nós tomamos posse daquilo e alimentamos, nutrimos a promessa dia após dia, é isso que acontece. Nós não morremos antes de ver o cumprimento da promessa, antes que ela se cumpra em nossas vidas. Eu estou dando a você referências importantes, referências mostrando primeiro o Espírito Santo falando, o Espírito Santo reforçando. E se Deus opera em nós, a obra que Ele começou, se Ele opera tanto querer como realizar, a obra que Ele começou, diga mais uma vez comigo, diga: Ele vai completar. Diga: Ele vai concluir. Diga: Ele vai realizar. Você viu quem disse a Simeão que ele não morreria antes de ver a promessa? O Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele: você não vai morrer antes de você ver a promessa. E ele não morreu. Ele disse: como prometeste, Senhor, como prometeste. Amém? 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Aliás, vamos primeiro a Gênesis 30. Gênesis 30. Gênesis 30, 22 e 24. Gênesis 30, o 22 a 24.
Diz assim, ó, tô lendo resumido, tá? Diz assim, ó: então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome José e disse, diga comigo, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Você sabe por que Deus se lembrou de Raquel? Por que Deus cumpriu? Porque quem conhece a história, quem não conhece, deixa eu resumir a história. No passado, a grande virtude da mulher era poder gerar, dar luz a filhos. Era o grande valor da mulher, a grande virtude dela. E Raquel não podia gerar filhos, não conseguia gerar filhos, enquanto que a sua irmã vinha gerando um após o outro, um após o outro, um após o outro. E ela se sentia humilhada, como ela mesma diz: Deus tirou de mim a minha humilhação. Ela se sentia mal, ela se sentia humilhada, mas ela não desistiu, ela continuou clamando, e clamando, e clamando, e buscando, e fazendo, não permitindo que caísse aquilo no esquecimento, não dando tempo, clamando a Deus, apresentando a Deus a sua situação, o seu sonho, o seu desejo. E chegou o dia que Deus concedeu a ela, que Deus realizou aquele sonho, e ela pôde gerar aquele sonho, que era dar à luz um filho. Quando ela deu à luz aquele filho, imediatamente ela já profetizou. Você viu como é que terminou a leitura? Imediatamente ela já profetizou: que Deus me conceda outro. Inclusive o significado do nome: que Deus me conceda outro filho. E assim foi na vida dela. Mas por que Deus não se esqueceu? Por que Deus realizou? Porque ela não abortou, porque ela creu, ela clamava continuamente, ela apresentava a Deus continuamente: Senhor, olha o meu sonho, Senhor, abra a minha madre, Senhor, eu quero ter um filho, Senhor, opera esse milagre, tira essa humilhação da minha vida, Senhor. E quando Deus realizou, ela não ficou simplesmente, ela creu que era possível mais, ela já profetizou: que Deus me conceda outro. Amém? Sabe quem limita Deus? Somos nós. Sabe quem limita Deus? Somos nós, olhando para nossas situações, olhando para as nossas decepções, para as situações de decepções que vivemos. Isso não é para mim. Se tivesse que ser, já teria sido. Se tivesse que acontecer, já teria acontecido. E a pessoa, ele vai abrir: não, eu acho que isso é para o outro vai viver isso, eu não vou viver isso. E a pessoa aborta, a pessoa desiste do sonho. Por que Deus lembrou dela? Porque ela não deu a oportunidade a Deus de se esquecer. Amém? Como a viúva: julga minha casa, julga. Como a viúva não, como Jesus falando, Jesus ensinando, não como a viúva, como Jesus ensinando: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, Senhor, lembra-te de mim, julga minha causa, Senhor, me dê a vitória, Senhor, me dê a vitória, Senhor. Chegou o dia da vitória. Amém, pessoal? Diga: aquele que começou a boa obra na minha vida vai concluí-la, vai terminá-la. Diga: Deus opera em mim, tanto querer como efetuar. Diga: se Deus colocou um sonho dentro de mim, se Deus colocou um desejo, é porque Ele vai concluir. Amém, pessoal? Agora, em nenhum momento esquece, porque abominação, o que nós ensinamos e temos que abominar, eliminar do meio cristão, é as pessoas receberem promessa e ficar de braços cruzados esperando promessa se cumprir. Tem que ser eliminado, abortado. Essa é a vergonha dos evangélicos. Recebe promessa, cruza os braços: Deus prometeu, Deus vai cumprir. Não, Deus prometeu, corre atrás.
Deus prometeu, persevera. Deus prometeu, faça a tua parte. Deus prometeu, continue clamando, buscando, lembrando a Deus todos os dias. Não é para cair no esquecimento, não é para cruzar os braços e ficar esperando, é para seguir naquele mesmo espírito. Todos os dias eu estou mais perto do cumprimento da minha promessa. Todos os dias eu estou mais perto da conclusão dessa obra na minha vida. Amém, pessoal? Eu estou, cada dia que passa eu estou mais perto, cada dia que passa eu estou mais próximo. Amém? Ela não deixou Deus se esquecer. Você tem deixado Deus se esquecer do seu sonho? Você crê que Deus opera tanto o querer como o realizar, o efetuar? Você crê que aquele que começou a boa obra na sua vida vai concluir? Ele vai concluir. Ele vai concluir. Amém? Ele vai concluir. 1 Samuel 25, 28 a 33. 1 Samuel, vem devagar. 1 Samuel 25, 28. Primeira Samuel 25, do 28 ao 33. Diz assim: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, diga comigo, quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, diga que prometeu, mais uma vez, que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça, diga comigo, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito sejas o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, diga comigo, seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que hoje eu derrame sangue e vingue com as minhas próprias mãos. Para aqui um pouquinho, olha para mim, por favor. Olha como é importante você ter alguém de bom senso. Deus tinha uma promessa muito grande a Davi, e eu quero lembrar a vocês que a promessa não foi cumprida de uma só vez. Repete isso que eu falei, a promessa não foi cumprida de uma só vez.
promessa não foi cumprida de uma só vez, a promessa foi se cumprindo na vida dele. Foi se cumprindo, ele não se tornou o rei de Israel de cara. Primeiro ele só foi ungido, depois começou algumas batalhas, o exercício da fé dele e da dependência de Deus. Depois ele assumiu o reinado de Judá, e mais tarde ele assumiu o reinado de Israel e de toda a nação. Amém? Então, ele ajudou um homem chamado Nabal, que era marido dessa mulher, Abigail, e um homem que o próprio nome dele já diz, ele era insensato, um homem insensato, um homem sem bom senso nenhum. E Davi havia ajudado esse homem, protegido esse homem. Quando ele precisou, Davi o apoiou. E chegou uma situação que Davi precisava do apoio dele. E quando Davi precisou do apoio dele, ele desrespeitou a Davi, dizendo aos servos de Davi: quem era esse tal de Davi? Quem é esse tal de Davi? Não vou ajudar é coisa nenhuma. E Davi, certamente, no momento de estresse, no momento de batalhas, no momento ainda que a promessa não havia se cumprido totalmente na vida dele, é possível que ele estivesse vivendo um momento meio tenso, um momento meio dos nervos à flor da pele, como nós vivemos continuamente. Amém? E quando isso chegou até Davi, Davi ficou irado. Ele disse: na família de Nabal não vai sobrar um homem sequer, que eu vou matar todos, eu vou eliminar todos. Aí essa mulher, com muito bom senso, ela correu até Davi. Olha o que um bom senso faz, né? Ela correu até Davi e ela disse: perdoes a ofensa da tua serva, perdoe a loucura, a atitude que o insensato do Nabal cometeu. Não faça isso, porque quando Deus cumprir na tua vida a promessa, ou quando estiver prestes a cumprir a promessa na tua vida, que você não tenha o peso de sangue, o peso da injustiça, o peso de ter cometido justiça com as suas próprias mãos. Aquela mulher estava sendo usada de uma forma muito importante pelo Espírito Santo. Aquela mulher com bom senso, ela aconselhou Davi a não cometer algo que não seria bom, que o atrapalharia, que o prejudicaria. E naquele momento Davi caiu a ficha. Naquele momento Davi olhou para aquela mulher e abençoou aquela mulher pelo bom senso daquela mulher, e agradeceu a ela por aquela atitude, porque ela trouxe: olha, Deus, quando Deus cumprir a promessa, Deus tem uma promessa grande com o Senhor, Deus tem uma promessa linda com o Senhor. Por isso que eu gosto de frisar essa palavra, porque todas as vezes que a gente escuta uma história bíblica ou lê uma história bíblica, a gente acha que tudo foi num passe de mágicas. É verdade ou não é? Parece que tudo foi como mágica. Deus escolheu esse, então nasceu pequeno, se tornou grande. Era pastor de ovelha, vire rei, né? Pega a lâmpada lá, faz 3 pedidos, seus sonhos, seus pedidos serão materializados. Amém? Não se esquece que todo procedimento faz parte, como meu e seu. Nós temos homens que estiveram sujeitos a cometer injustiças, homens que estiveram sujeitos a cometer precipitações, homens que tiveram seu temperamento, seu gênio, homens que tiveram tudo para desistir e não desistiram, homens que ouviram conselhos importantes, homens que ouviram conselhos: Deus tem coisas grandes para o Senhor, Deus tem um projeto lindo. Foi isso que ela disse para ele: Deus tem um projeto lindo com o Senhor, os seus inimigos não vão prevalecer diante do Senhor, todos os seus inimigos serão lançados para longe do Senhor como uma tiradeira. Deus tem algo lindo, que o Senhor não carregue com o Senhor o peso da injustiça, o peso de cometer justiça com as suas próprias mãos. Davi foi sensato. Vamos ler o versículo final. Diz assim no 33: seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Amém? Amém? Ele entendeu.
Ele entendeu. Você sabe que palavras como essa que vem para nós é para nos moldar, para nos lapidar. Primeiro, vem cá, nós temos promessas, sim ou não? As promessas de Deus para nós são grandes. Nós temos que nutrir essas promessas, alimentar essas promessas, crer que aquele que prometeu é poderoso para cumprir e ele vai cumprir. Aquele que começou a boa obra vai terminar. E não podemos permitir que por um momento de precipitação, um momento de emoção, permitamos que a falta de bom senso nos prejudique, que a precipitação nos prejudique, que sejamos injustos, que cometamos injustiças, que façamos justiças com as nossas próprias mãos. Que é bom a gente ouvir promessa, mas quando fala da nossa responsabilidade, a gente exclui, né? Geralmente é assim, não é? Sim ou não? Isso eu não preciso fazer. Claro que precisa. Claro que precisa. Deus está num processo, é o que eu sempre falo, Deus não vai colocar lá em cima, Deus não vai colocar numa posição de destaque quem vai ser escândalo amanhã. Quem não tem bom senso, quem não tem equilíbrio, quem não tem autocontrole, domínio próprio. Quero que você grave isso. E Deus já sabe que você não tem equilíbrio. Deus já sabe que você não tem bom senso. Não se ofenda comigo. Isso aí serve para você e serve para mim. É verdade ou não é? Porque amanhã eu vou ser escândalo. Amanhã você vai ser escândalo. Porque quando a gente está numa posição de destaque, tem muita gente olhando para nós. É verdade ou não é? A cobrança é maior. Você já viu que todo mundo, tudo que é por cristão, tudo que é para alguém que está ocupando o peso é maior, a cobrança é maior? Já prestou atenção? Como ele pode fazer isso? Claro que pode. Esses dias eu disse isso para uma pessoa. Como é que ele está na igreja e ele faz isso? Claro, o lugar dele de se libertar é na igreja. Você quer que ele se liberta no mundo? Porque um tal de estar na igreja não pode fazer nada, né? É verdade ou não é? Nós estamos aqui num processo de libertação, num processo de aperfeiçoamento. Uma palavra como essa de hoje faz a gente refletir sobre muitas coisas acerca das nossas atitudes. É verdade ou não é? Sim ou não? E ainda eu disse assim para a pessoa: você está achando o quê? Que dentro só tem ex. Que dentro só tem ex. Ex alguma coisa. Ex mentiroso, ex enganador, ex mau marido, ex mau filho, ex mau esposa, ex bandido, ex traficante, ex homossexual, ex prostituta, ex fornicador, ex adúltero, ex. É verdade ou não é? Ex mentiroso. Está cheio de ex. Tem aqueles que estão num processo ainda de libertação. Então o lugar da pessoa ser liberta é na igreja. O lugar dele saber a palavra limpa. Claro, deixando bem claro uma coisa. Claro, tem gente que diz assim, não, caráter vem de berço. Não, concordo que até certo ponto sim. Tem gente que já nasce com aquilo, tem gente lá fora que é extremamente idônea. Tem gente lá fora que é extremamente correta. Qual o defeito dele? O que falta na vida dele? Aceitar Jesus. É verdade ou não é? Sim ou não? Você olha para a pessoa e fala assim: não, mas essa pessoa puxa vida, pessoa maravilhosa, que caráter que tem, pessoa de palavra. Sabe o que falta na vida dessa pessoa? Aceitar Jesus. Mas ele é um ímpio com atitude de justo. É verdade ou não é? Como tem o justo com atitude de ímpio. Não tem o ímpio com atitude de justo? Tem o justo com atitude de ímpio. Amém? Então, todos os dias nós ouvimos mensagens que faz com que nós venhamos lapidar o nosso cara. Agora coloca dentro de você uma coisa: você quer ser grande? Não ignore. Lembra da palavra da semana passada ou da semana retrasada? Meia obediência é desobediência. Tem meia obediência, gente? Meia obediência é desobediência. Mas não é essa a palavra em si. Eu estou falando com a minha... Fugiu agora como exatamente é a frase. Isso, bem lembrado. Obediência parcial é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Amém? Então, essa mulher foi extremamente usada para poder falar com Davi naquele momento e dizer: não, meu Senhor, Deus tem promessas lindas, o Senhor tem um futuro brilhante, Deus
Deus vai cumprir algo grande na sua vida que não manche. O Senhor não manche as suas mãos, não manche a tua vida com a injustiça. Ele foi sensato? Sim ou não? Ele estava com ímpeto, ele estava revoltado, ele ia fazer. Ele ia fazer. E ele disse: Deus te abençoe pelo seu bom senso, mulher. Deus te abençoe pelo seu bom senso. Direto Deus coloca alguém assim no nosso caminho, é verdade ou não é? Sim ou não? Não faz isso. Não, às vezes a gente já está pronto a fazer a besteira. Aí Deus coloca alguém com bom senso e diz: não faz isso. Você tem uma promessa linda. Deus vai cumprir algo lindo na tua vida. Deus está caminhando para isso. Então não cometa essa loucura. Amém? João 11. João 11. João 11. Eu vou ler do 3 ao 6. João 11, 3 ao 6, depois eu vou ler o versículo 21, depois eu vou ler o versículo 22, depois eu vou concluir do 39 ao 43. Diz assim, ó, João 11, 3 ao 6. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Diga comigo: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Ele estava dizendo: essa doença não é para o fim, essa doença não é para o fim, é para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, diga comigo, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ficou mais 2 dias, a situação era urgente, não era? Sim ou não? A situação era grave, não era? Ele ainda ficou mais 2 dias onde estava, na posição que estava, fazendo o que estava. Ele não chegou, não. Ele não saiu correndo. Aí, vamos para o 21. 21. Disse Maria a Jesus: Senhor, diga comigo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, diga comigo, se o Senhor estivesse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então, deixa eu voltar. Eu falei que ia partir para o 39. Deixa eu ir enxugando. Vem para o 39 agora. Tirem a pedra, disse ele. Diga comigo: tirem a pedra, disse ele. Lembrando sempre, tirem a pedra, significa o quê? Lembrando sempre, tirem a pedra. Por que tirem a pedra? Já que você vai ressuscitar, manda a pedra sair também. É ou não é? O Senhor já vai ressuscitar mesmo, já vai fazer algo grande, manda a pedra sair também. É ou não é? Não. Por quê?
a pedra o homem pode tirar. Amém? A pedra, diga comigo, a pedra o homem pode tirar. Diga o que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. O homem não pode ressuscitar, mas o homem pode tirar a pedra. Então o Senhor disse: tirem a pedra, porque o que vocês podem fazer, vocês vão fazer. Aí tirou a pedra. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, diga comigo, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus, repita comigo: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava enfermo, o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Nada. Permaneceu ainda onde estava, ficou mais 2 dias no lugar que estava. Por quê? Quando Jesus chegou aonde Lázaro estava, já tinha 4 dias que Lázaro havia falecido. Ou seja, aparentemente já havia passado do quê? Do tempo da hora. Aparentemente já não havia mais tempo, já não havia mais o que fazer. E é isso que nós precisamos ter cuidado. Porque em função das situações, em função da gravidade, em função dos problemas que nós vivemos, em função das decepções, em função de uma série de coisas, muitas vezes nós dizemos: não há mais o que ser feito, e desiste. Não há mais o que fazer, e desiste. E nós não entendemos os propósitos de Deus, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. A obra que Deus queria realizar aqui era muito maior do que simplesmente curar Lázaro. A obra que ele queria fazer era uma obra infinitamente maior, não só pela situação de Lázaro, mas como em função de todos aqueles que estavam observando a situação, que estavam vendo o que aconteceria. E quando Jesus chegou, já havia 4 dias e o defunto já cheirava mal. O defunto já cheirava mal. E mesmo assim, ele chegou lá e disse: primeiro, tira a pedra. Qual é a pedra que você tem que tirar? Sei lá, bicho, tem que tirar nenhuma. Tem. Muitas vezes a pedra da incredulidade, a pedra da passividade, do comodismo, a pedra da precipitação, uma série de pedras que a gente geralmente tem que tirar. É verdade ou não é? Tirou a pedra. Aí o Senhor diz, antes de orar:
Antes de orar: Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido. Isso é muito forte, não é? Sim ou não? Agradecer mesmo antes de fazer a oração, ele já estava agradecendo pela resposta à oração que ele ia fazer. Entendeu ou não? Ele já estava agradecendo pela oração que ele ia fazer respondida. Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido. Aí chegou lá, ainda outra parte que eu gosto de falar, que toda oração tem que ser muito específica. Ele chegou lá e disse o quê? Sim ou não? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse? Bem específico. Bem específico. Porque lá dentro tinha uma meia dúzia de defunto. Se ele dissesse: defunto, sai para fora, saía meia dúzia. Então era Lázaro. Era Lázaro, específico. Então ele disse: Lázaro, Lázaro, sai para fora. Amém? Bem objetivo, porque lá tinha outros no túmulo também. Se ele dissesse meia dúzia, não, mas tinha uns 3 lá. Se ele dissesse defunto, sai para fora, ia sair um monte. Específico, objetivo: Lázaro, sai para fora. Mas não se prenda a isso, porque esse é só um detalhe. E eu quero deixar claro para você que a verdade é que não havia passado da hora. A obra que ele queria realizar era muito maior. Diga comigo: não passou da hora na minha vida. Não passou do tempo. Diga: a obra que Deus quer e vai fazer na minha vida é muito maior. Coloca isso no teu espírito. Não passou, não tem nada atrasado para Deus. Não tem nada que passou da hora para Deus. Viu? A obra que Ele quer fazer é maior. A obra que Ele quer realizar é bem maior e perfeita na sua vida. Só para concluir a leitura, eu quero que você venha para o livro de Ageu. O livro de Ageu, você vai vir, volta, chega em Mateus e volta devagarzinho, você vai chegar ao livro de Ageu. Quem achar Ageu, dá um sinal para mim. Você está bom, você está afiado. Não deu aí? É fácil? Tá. É porque Ageu é tão pequenininho que você passa para lá, você passa para cá, você vai para Amós, você vai para Joel, você vai... Mas cadê Ageu? Está aí no meio. Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, versículo 20 a 23. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei, diga comigo, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tornarei meu servo Zorobabel, filho de Saltiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o Senhor, porque o tenho escolhido, declara o Senhor. Eu quero, eu já concluí essa parte, eu quero, aqui em Zacarias, está aí do lado, Zacarias 4, 6 a 9. Vem mais uma confirmação a Zorobabel. Zacarias 4, 6 a 9. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Diga comigo: não por força,
nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, por favor, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é a montanha majestosa diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus o abençoe, Deus o abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Amém? Mais uma situação de promessa, a promessa de Deus sendo confirmada, a promessa de Deus sendo reforçada a um servo, a um homem de Deus. A batalha era grande, a luta era grande, e o Senhor usa o profeta Ageu e Zacarias também para reforçar a promessa e dizer que aqueles problemas, aqueles inimigos, aqueles que eram como uma montanha majestosa, inclusive dizendo, né? Quem é você, ó montanha majestosa diante de Zorobabel? Quem é você, ó montanha majestosa diante do meu servo? E disse ao servo: nem por força, diga comigo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Isso quer dizer o quê? Você não vai vencer pela tua força, você não vai vencer pela tua capacidade humana, você não vai vencer por violência, você vai vencer pelo Espírito Santo de Deus. É isso que você tem que colocar dentro de você. Por isso que a sua dependência tem que estar cada vez mais em Deus. Às vezes a pessoa diz: não, eu pela minha força eu vou vencer. Não, você não vai vencer pela sua força. Não, pela minha violência eu vou vencer. Não, você não vai vencer pela sua violência. Você não vai vencer pela sua capacidade. Você não vai vencer pela sua habilidade. Você vai vencer pelo Espírito de Deus na tua vida. Amém? Fique em pé, por favor.